agradecer o apoio cultural da Manhane Seguros. E, doutor, qual que é o procedimento para pedir o adicional de insalubridade? Qual é o procedimento? Como que a insalubridade vai ser apurada? Tá. Procedimento, quando a empresa paga, isso aí já vem no lerite, o funcionário recebe ali no contra-cheque, né? Mas se a empresa não paga, a gente vai distribuir ali uma reclamação trabalhista, uma ação trabalhista contra a empresa. E dentre os demais pedidos, nós vamos pedir ali a perícia técnica, que vai ser designada pelo juiz ou juíza que for julgar o processo. Normalmente eles vão nomear um perito. Esse perito, ele é engenheiro de segurança do trabalho, dentre outros títulos que eles têm. Esse perito vai na empresa, no local de trabalho, efetivamente onde a pessoa trabalhou, e vai ali observar quais os agentes agressivos que tem ali e se tem esses agentes agressivos. Acontece raramente de o perito chegar ali e falar, não, aqui não tem adicional de insalubridade, a pessoa não faz jus a esse adicional. Mas na maioria das vezes o perito chega ali e constata que o ambiente de trabalho não é favorável para a saúde do trabalhador. Os EPIs não são fornecidos a contento, não é? Precisa trocar o EPI. Esse EPI tem uma data de validade, né? Então você pega ali um protetor auricular plug, 3 meses, né? Ele tem que ser trocado, salvo engano, 3 meses, mas algumas empresas trocam de mês em mês e algumas empresas não trocam nunca. Então esse EPI ele perde a eficácia. A máscara respiratória, tem máscara que é descartável. O que não é raro acontecer é que muitas empresas determinam que o funcionário use a mesma máscara a semana inteira. Essa máscara, além dela não servir para nada, para o bem, ela piora a situação, porque fica ali impregnado todo aquele pó, aquela poeira, vamos dizer assim. Não é reutilizável, não pode ser reutilizável. E eles, para economia, deixam ali a semana inteira e às vezes mais. E isso, a pessoa fala, mas eu usava EPI. Usava certo? Tinha fiscalização? Teve treinamento? Se não teve, isso tudo é apurado na perícia. Então, o local, a hora exata para se apurar isso é a perícia técnica, determinada pelo juiz ou juíza que for julgar o processo. Perfeito, doutor. E o adicional de insalubridade, ele pode ser pedido a qualquer momento, enquanto o empregado está dentro da empresa, exercendo as funções laborativas, depois que ele sai, ele ainda pode pleitear o adicional de insalubridade? Pode, e como eu disse, eu acho que deve. Sim. Não é? Porque assim, se ele está trabalhando na empresa, ele vai ali ajuizar uma ação, continuar trabalhando, porque o que está em risco ali é a saúde dele. Então ele continua trabalhando. Se o empregador achar que não é conveniente, que dispense. Vai dispensá-lo. Não é? Mas se ele já saiu da empresa, a única restrição é que ele não pode deixar passar 2 anos. Né? Então, passar os 2 anos, não pode mais. Ele não pode mais cobrar. Depois de 2 anos que ele saiu daquela empresa, ele tem 2 anos de prazo para cobrar os últimos 5. Então, sair da empresa, a empresa não pagava adicional de insalubridade. Eu imagino que eu tenha direito. Vá pleitear na Justiça do Trabalho. Busca na Justiça do Trabalho. Se a empresa for condenada, é porque ele tinha direito de receber. E na maioria das vezes, se o funcionário imagina que tem direito, é porque realmente ele tem direito, né? Ele é exposto ali a uma situação que a saúde dele fique em risco. E o pior de tudo, doutora, isso é a longo prazo, né? Enquanto o funcionário tem ali 20, 30, 40 anos de idade, o corpo não sente. Ele vai ter o reflexo disso aí lá na frente. Ele não vai ter ali uma melhor idade, né? A hora que ele passar ali dos 60 anos. Na terceira idade. Não exatamente. Vai ter qualidade. Ele não vai ter qualidade de vida. E aí é tudo fruto daquilo que o mau patrão fez para ele. Priorizou ali a empresa, ao invés de priorizar a saúde do trabalhador. E sem usar adequadamente EPI, sem ter o treinamento, né? Então, isso é uma situação que eu acho muito importante no direito do trabalho. O adicional de insalubridade. A insalubridade é uma coisa que mexe com a saúde, né? E por tabela, vamos dizer assim, com a família. Sim. Né? Porque você perde ali um ente querido. Perde o provedor, de repente. Sim, porque, por exemplo, doutora, tem gases tóxicos que causam câncer.
Então aí você perde ali o pai, a mãe, ou o tio, ou o irmão com câncer, mas poxa, não tem histórico na família. Mas é porque ele trabalhava com benzeno, é porque ele trabalhava com hidrocarboneto. E ele nunca foi orientado, ele nunca teve um EPI adequado, ele sempre foi tratado ali, conforme eu sempre digo, como um número, né? Não a maioria, claro, mas muitos patrões tratam o trabalhador como um número de prontuário. Quebrou, ficou doente, descarta, coloca outro no lugar. Isso que é essa a luta do advogado trabalhista de reclamante, de funcionário. Perfeito, doutor. E quem trabalhou na época do Covid em ambiente hospitalar, ainda consegue pleitear o respectivo adicional? Consegue, mas preste atenção, está bem perto aí de terminar esse prazo. A Covid começou em 2020, salvo engano. Ela teve ali uma portaria, né, do Ministério da Saúde que estendeu ali, que colocou como se fosse ali, vamos dizer, o início e o fim da pandemia. Perfeito. Então, depois desse fim da pandemia, que foi decretado, né, pelo governo, 2 anos depois não pode mais cobrar. Então está bem próximo aí, salvo engano, janeiro ou fevereiro. Já completa os 2 anos. Então, se a pessoa trabalhou durante o período de Covid, mas eu estou empregada naquela clínica, naquele hospital, naquele asilo, de repente, eu posso ainda cobrar? Deve cobrar, porque se passar esse período de 2 anos, não vai poder cobrar. O que acontece muito, doutora? Essas empresas, principalmente o hospital, né? Hospital no âmbito geral, estou falando de Brasil, não estou falando de cidade, sim, de estado. Eles pagam 20% de adicional de insalubridade para enfermeira, técnica de enfermagem. No período de Covid, o grau de insalubridade é grau máximo, 40%. Quantos e quantos casos que a gente verifica, que a gente tem, né, conhecimento, da pessoa que é enfermeira, médico, técnico em enfermagem, aquela pessoa que fazia a limpeza no local, que morreu de Covid, que contraiu Covid no ambiente de trabalho, e pior ainda, que levou para casa, sim, levou para a família. Então, isso assim, depende também de perícia. O perito vai chegar no local de trabalho e vai constatar se a pessoa tinha acesso a pessoas com Covid. Sim, tem direito ao adicional. Perfeito, doutor. E, doutor, agora vamos falar a respeito do nosso último tema, periculosidade, que é um assunto também relevante. O que significa periculosidade? Periculosidade. O funcionário que trabalha em ambiente que expõe a vida dele a risco tem direito de receber o adicional de periculosidade. O adicional de periculosidade, diferentemente do adicional de insalubridade, ele é 30% do salário base. Não é? Então, é bem diferente. Só que, assim, só tem direito aquele trabalhador ou trabalhadora que está exposto ali a alguns locais que gerariam risco para a vida. E qual seria a diferença entre a insalubridade e a periculosidade? Porque os dois colocam em risco, né, a vida do trabalhador, é basicamente isso. Qual seria a diferença entre os dois? Excelente pergunta, doutora. A insalubridade coloca em risco a saúde. A saúde, de repente, a médio e longo prazo. Uhum. A periculosidade, ela expõe a risco, ou em risco, a vida do trabalhador. Por exemplo, ele trabalha ali num posto de gasolina. Se aquilo pegar fogo ou explodir, ele vai falecer. Sim. Então, a periculosidade, ela remete à proteção à vida do trabalhador. O trabalhador, por exemplo, que está ali trabalhando com energia elétrica, alta tensão, ele pode morrer, ele pode falecer. Entendi, doutor. Embora o senhor já tenha explicado, quanto que o trabalhador vai receber a mais? O senhor mencionou 30% sobre o salário base. 30% do salário base. Então, eu sempre costumo dar um exemplo. Mas eu sou frentista. Eu ganho 3 mil por mês. 30% tem que ser pago a mais a título de periculosidade. Então, é o seu salário base, mais 30%. Então, nesse caso, um salário de R$3.900 a mais no seu pagamento todo mês. A dúvida, muitas vezes, é essa. Mas eu tenho direito a isso aí quando? Sempre que você está exposto ao perigo,
ao risco. E se é sempre, sempre. Está trabalhando ali, eu tenho 5 anos de trabalho. Ah, mas agora que o empregador começou a pagar. O período que ficou para trás tem que ser cobrado. Pode ser cobrado. Deve ser cobrado, deve ser pleiteado, porque não é uma quantia que dá para desprezar. Né? É praticamente 1/3, né? É 30% do seu salário, 1/3 dá 33,33, mas é quase 1/3 do salário do trabalhador. É um valor significativo. Significativo. Perfeito. Tudo bem? Estamos na reta final do nosso podcast e eu quero agradecer novamente a Manhã Seguros pelo apoio cultural. E, doutor, eu gostaria de fazer mais 2 perguntas a respeito do adicional de periculosidade. Ele também é comprovado através de perícia técnica? Sim, a princípio sim. Isso vai depender do juiz ou juíza que for determinar essa perícia, porque assim, por exemplo, frentista de posto de gasolina. Isso já é meio que presumido, não é? A presunção de risco ali é muito grande, ali tem tanques de combustível. Poderia dispensar a perícia técnica? Sim, pode dispensar. o juiz nesse caso pode, porque o ambiente fica muito claro ali que ele é, né, perigoso, sim, ele tem ali muito risco. Sim. Mas, via de regra, por exemplo, um eletricista. O eletricista normalmente é nomeado perito para visitar o local de trabalho, ver ali se ele lidava ali com bancada energizada, com alta tensão, de que forma que era o ambiente de trabalho, se ele trabalhava ali com aquelas caixas de força. Então, nesse caso, normalmente é nomeado perito. Uma situação interessante que eu me lembrei agora, doutora, é a pessoa que trabalha com troca de gás. Não é? O motorista de empilhadeira, veja só. Ele, na maioria das vezes, tem direito ao adicional de periculosidade. Motorista de empilhadeira? Sim, porque ele, quando essa empilhadeira é a gás, ele faz a troca. Entendi. Então, ele está fazendo ali uma manobra que uma fração de segundo pode tirar ali a vida dele ou causar ali um dano muito grande para a vida dele. Ele ficar ali, de repente, inválido ou, na maioria das vezes, falecer. Porque ele está ali fazendo uma troca de gás. Essa troca de gás, mesmo sendo um período curto, uma fração de segundos, pode gerar o sinistro. Né? Pode gerar a morte dele. Então, o motorista ou condutor de empilhadeira que troca o gás tem direito. Mas isso tudo demanda perícia técnica no local de trabalho. E, doutor, uma última pergunta a respeito do assunto. Quem trabalha com moto tem ou não direito à periculosidade? Olha, isso é uma discussão muito grande, né? Tem aí uma corrente que fala que foi derrubado isso pela alteração da NR, mas eu entendo que sim. E o trabalhador pode e, conforme eu sempre digo, deve buscar o seu direito. Ele trabalha de moto, ele está ali exposto o tempo todo a risco de acidente. Não é? Você pega lá uma cidade, por exemplo, uma metrópole, como São Paulo, Ribeirão Preto, uma cidade grande, todo dia morre alguém de moto, mas não é todo dia que morre alguém de carro. Então, o motorista, o entregador, o trabalhador ali que faz uma entrega de pizza ou uma entrega de mercadoria, ele está, sim, exposto ao risco de acidente e risco de morte, risco de falecimento. Então, eu entendo que sim, tem ali uma corrente que diz que não, outra corrente que diz que sim, mas na maioria das vezes o trabalhador que usa a moto para trabalhar, para o trabalho dele, vamos dizer assim, ele tem direito ao adicional. Essa questão vai depender do entendimento do juiz. Vai depender do entendimento do juiz ou juíza que for julgar o processo. E depois, se o juiz ou a juíza que julgar o processo entender que não, a gente recorre para o tribunal, mas assim, na maioria das vezes, o entregador, a entregadora, né, tem direito sim ao adicional de periculosidade, que corresponde, vou repetir, 30% do valor do seu salário. Não é pouco. Sim, é um valor considerável. E, doutor, para finalizar o nosso podcast, nós chegamos à reta final. Eu gostaria que o senhor fizesse as últimas considerações a respeito de tudo que nós conversamos. Tá. Eu posso falar olhando para lá? Pode. Tá. Rescisão indireta, gente. Se o seu patrão, a sua patroa, estiver te perseguindo, não estiver te pagando corretamente,
busque um advogado trabalhista, busque um advogado de preferência trabalhista, para pleitear os seus direitos e fazer valer o seu direito. Eu sempre digo, não é possível você deixar dinheiro na mesa do patrão, esse dinheiro é seu, você faz o que você quiser com esse dinheiro. Não dá para deixar para lá, não dá para ser tratado como um número, ser humilhado, ser maltratado na empresa, no seu ambiente de trabalho. O ambiente de trabalho tem que ser sadio, saudável. Então, com relação à rescisão indireta, eu sempre oriento isto. Insalubridade, você está ali deixando sua saúde, não está usando os EPIs corretamente, não está recebendo o adicional de insalubridade e vai ficar tudo bem? Não pode ficar tudo bem. Você tem direito a esse recebimento. Periculosidade, você está ali colocando a sua vida em risco, você pode sair da sua casa para trabalhar e não voltar. E aí vai ficar ali, seus filhos, suas filhas, seu pai, sua mãe, sua esposa, seu marido, e você não voltar mais. Se você tem direito ao adicional de periculosidade, tem que pleitear, tem que buscar um advogado trabalhista, tem que buscar um advogado, conforme eu disse antes, de preferência trabalhista. Mas você tem que buscar o seu direito, isso é básico, isso é constitucional, você não vai ser prejudicado, não é? Então, não vejo problema nenhum, na verdade eu vejo como um dever buscar o direito. O trabalhador e trabalhadora têm que buscar o direito. Queria aproveitar aqui, agradecer a doutora Tatiane, nós estudamos juntos, a senhora tem idade para ser minha filha, né? Na verdade tem a idade da minha filha, possivelmente, e nós estudamos juntos, me recordo, né, da senhora na sala de aula, sempre ali sendo aquela aluna aplicada, sempre aquela aluna nota 10. E eu agradeço, assim, de hoje estar aqui presente, dando essa entrevista para a doutora Tatiane Chiesa, uma excelente profissional na área da família. Doutor, eu que agradeço a sua participação, foi uma honra aqui para nós, agradeço por ter aceitado o convite, muito obrigada de coração. E eu que agradeço, gostaria de só fazer o último agradecimento a toda a OAB e ao doutor Rui Gouveia, que, né, é o nosso presidente. E para finalizar o podcast de hoje, quero convidar os demais advogados da subseção a participarem do projeto.